Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Que coisa boa ter a sua companhia. Eu sou Thaís Lopes e já peço desde já, tá? Pra você seguir, comentar e compartilhar todos os episódios que são feitos com muito carinho pela nossa equipe, com muita responsabilidade, compromisso com o fortalecimento de mulheres e o combate à violência de gênero. Vamos lá pro episódio de hoje, pessoal, porque a nossa convidada, eu tô muito feliz que ela tá aqui com a gente, eu admiro a trajetória dela. E ela, gente, é uma mulher potente, ela é múltipla e ela carrega na sua trajetória muita arte, ancestralidade, representatividade e também muito posicionamento. Ela é atriz, ela é roteirista, apresentadora, ela é de tudo um pouco, né? Por isso que eu falei, eu destaco pra vocês essa palavra múltipla, porque ela é muito isso mesmo. Ela é ativista antirracista, criadora de conteúdo e tá aqui em Fortaleza com o espetáculo Pequeno Manual Antirracista, que é um espetáculo, gente, que foi baseado no livro, na obra da querida, maravilhosa Djamila Ribeiro. E tá aqui com a gente, deixa eu apresentá-la, Luana Xavier. Olá! Que maravilha! Que apresentação deliciosa. Você gostou? Que bom. Bastante. De coração, sempre. E quando você disse sim, eu abri esse sorrisão. Que bom, que você imagina que você tá na correria aí com o espetáculo, ensaio, ajuste e tudo mais. E que bom que deu certo você estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Eu acho que é o fato desse programa falar justamente sobre mulheres, aí a gente arruma um tempinho na agenda de qualquer jeito. Não é? Pra falar da gente, a gente sempre Toca fica o coração, muito feliz, né? né? Então vamos lá, Luana, eu queria te apresentar um pouquinho mais para quem tá nos escutando, né? Os cearenses que de repente não conhecem tanto a fundo a sua trajetória, já te viram na TV, em outros projetos também, mas eu queria falar lá do início, começar lá do início, apresentando a Luana, que nasceu na Bahia, mas foi muito nova pro Rio de Janeiro. Então, vamos lá, vamos explicar melhor essa história. Vai. Na verdade, é porque as pessoas, muita gente tem certeza absoluta que eu sou baiana. Nossa, pois E eu sou carioca! E eu sou carioca. Em muitos lugares tem essa informação. Exatamente. Na Bahia, e as pessoas acabam confundindo. Associando. E eu digo que é porque também, eu acho que era o meu sonho de ter nascido na Bahia. Na verdade, talvez seja isso também. Eu sou neta de Chica Xavier e minha avó, pra mim, é uma das maiores atrizes desse país. Ela fez a passagem em 2020. E minha avó, de fato, nasceu em Salvador e ela foi pro Rio de Janeiro pelo sonho de querer ser atriz. Imagina isso acontecer lá, sei lá, minha avó nasceu em 1932, então isso aconteceu ali no início dos anos 50, ela já tinha certeza absoluta que ela queria ser atriz e que ela queria estudar teatro no Rio de Janeiro. Então ela foi pro Rio de Janeiro pra buscar esse sonho, né? E lá no Rio de Janeiro ela se casou com meu avô, Clementino Quelé, que também era baiano, e vou contar até um pouquinho dessa história aqui do início desse amor, porque é muito bonito, Thaís. Meus avós eram namorados, e minha avó já tinha decidido que queria ir pro Rio de Janeiro. Só que meu avô tinha a vida dele na Bahia e etc. E no dia que minha avó ia pro Rio de Janeiro, ele foi levá-la na rodoviária. Aí ele entrou no ônibus com ela e ficou conversando até ali a hora do ônibus partir. Só que o ônibus partiu e ele partiu junto. E minha avó perguntou assim, mas o que você tá fazendo aqui? Porque você só veio me trazer na rodoviária, né? Ele falou, não, eu vou deixar você ir sozinha pro Rio de Janeiro. Não. E aí ele foi junto. Só que olha a preocupação de uma mulher solteira ainda, porque eles não eram casados, no início dos anos 50. Então ela vira pra ele e diz assim, mas você não pode ir pro Rio de Janeiro comigo, porque o que as pessoas vão dizer na Bahia? Vão dizer que eu tava indo, sabe, me amaziar com algum homem, sabe, porque a gente não é casado. Aí ele disse, mas eu não vou te deixar sozinha. Ela falou, bom, eu já estou com tudo meio organizado, em que lugar que eu vou ficar, onde eu vou me hospedar no Rio de Janeiro, eu vou ter que arrumar um outro lugar pra você, que a gente não vai poder ficar no mesmo lugar, porque isso vai dar fofoca. Nossa, ela já era assim, ó, firme na decisão. Muito. E aí realmente ela arrumou um lugar pra ele ficar e depois eles se casaram. Aí quando se casaram foram morar juntos e formaram família e tudo mais. Então vamos lá, vamos reconstruir aqui o começo. Luana cresceu no terreiro da avó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Exatamente. Sepetiba, assim que Sepetiba, fala? perfeito. Sepetiba. E aí eu queria trazer essas memórias lá do início, porque eu acho que eu li uma reportagem você dizendo que pequenininha lá no terreiro já começava a atuar, a fazer personagens e dizia que queria até ser atriz pequenininha, assinava até autógrafo e tudo. Exatamente. Então conta quais memórias que vivem dentro de você que você pode contar pra gente agora. Bom, minha avó diz que eu comecei a dar os meus primeiros passos, né, no caminho da atuação dentro do terreiro, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Acreditem. Pode parecer assim que eu sou muito desenrolada, né? Que falo muito nas redes sociais, etc. Mas eu sempre fui muito tímida. O teatro que me tirou um pouco dessa timidez. Então eu ficava durante todas as giras no terreiro da minha avó, que é um terreiro de Umbanda, em Sepetiba, como você falou.
eu ficava observando todas as incorporações ali da galera, e quando chegava no dia seguinte, eu imitava tudo que eu via no terreiro. E para as pessoas, para os médiuns, né, era interessante, porque como os médiuns, para quem não entende um pouco sobre religião de matriz africana, quando tem essas incorporações, o próprio médium não sabe como isso acontece, ele não enxerga, ele não vê, ele é tomado ali por aquela energia e ele não sabe como essas incorporações se dão. Então, a minha imitação fazia com que os médiuns conhecessem como eram suas próprias entidades. Nossa, que curioso, eu não sabia disso. Assim, pra você era uma brincadeira e pra eles era algo maior. Era importante para eles saberem como acontecia. Então, tinha esse momento de apresentação da Luana ali, pequena, pros seus médiuns irmãos da casa do terreiro da avó. E aí, olha o que eu fazia, Thaís, quando chegava na escola. Porque pra mim era muito natural essa vivência de terreiro, porque eu nasci dentro de um. Exatamente. Então, quando chegava na hora do recreio, a gente tinha aquela canequinha de beber água, né? Eu pegava e eu entendia que dentro da Umbanda, tudo se fazia com um copo d'água. Sempre tinha um copo d'água. Então, na mente da criança, ela queria reproduzir aquilo ali na escola, pra mostrar como é que acontecia. Então, chegava na hora do recreio, eu pegava minha canequinha de água, botava na mesa, começava a cantar os pontos que eu ouvia dentro do terreiro e mandava todo mundo acompanhar. Eu abria minha gira ali mesmo na escola. E como era isso pra você e pros colegas também, né? Pequenininhos. Pois é, e com isso, a diretora da minha escola e a coordenadora pedagógica começaram a observar que eu fazia aquilo repetidas vezes e foram conversar com minha mãe pra entender o que estava acontecendo e tal. E minha mãe falou, não, é porque realmente a gente tem um terreiro em casa, então ela vê isso acontecer dentro de casa e começou a reproduzir na escola. Qual foi a consequência disso? A coordenadora pedagógica e a diretora passaram a frequentar o terreiro. Olha. Porque ali elas descobriram, aí vocês têm um terreiro? Ah, é uma coisa que a gente gosta, a gente quer saber mais, aprender mais. E vocês não, então vamos lá, vamos junto. Então eu acho que foi ali que minha carreira começou. Paralelo a isso, quando eu aprendi a escrever, e eu tenho muito isso na minha memória, quando eu aprendi a escrever, eu já estava tão certa de que eu queria seguir a carreira de atriz, que a primeira coisa que eu quis escrever foi o meu autógrafo. Então eu determinei, por exemplo, que o meu nome artístico seria Luana Xavier, porque o Xavier não é um sobrenome da minha avó, era segundo nome, então mais ninguém na família tinha, mas eu determinei muito cedo que eu seria Luana Xavier e qual seria o meu autógrafo. E eu acho que hoje em dia eu fico até um pouco saudosista disso, que eu falo, poxa, hoje em dia a gente não dá mais autógrafo, né? Eu comecei a ensaiar o meu tão cedo. Hoje em dia o pessoal quer uma selfie, né? Quer postar um vídeo e tudo mais, não tem mais autógrafo, mas tudo bem. Mas ainda hoje tem gente que ainda mantém essa tradição do autógrafo. É verdade, é verdade. Vamos falar um pouquinho sobre esse legado, né? Sua avó, Chica Xavier, é uma joia da dramaturgia brasileira, abriu portas para tantas atrizes negras, pretas, que se reconhecem nela hoje na sua trajetória, né? E você, como neta, é uma delas. Como é que é pra você manter, dar continuidade na prática esse legado que sua avó construiu? Ela que sempre te incentivou, né? Assim, quer ser atriz? Quer ser atriz, mas vamos ter aqui um plano B, né? Assim, né? Vó sendo vó, vamos querer aqui, tentando ali ter ali uma certa base, segurança ali pra neta. Como Thaís, foi isso? Que pesquisa maravilhosa essa que você fez, hein? Obrigada, de verdade. Como eu disse, eu desde muito cedo tinha certeza que eu queria ser atriz. Mas quando chegou no período ali do vestibular, e quando eu fiz vestibular, não vamos falar sobre idade, mas já faz um tempo, ainda não era esse sistema do Enem, por exemplo, que você faz uma prova só e que servem para várias faculdades. Então eu tinha que fazer uma prova para cada faculdade diferente. E aí eu já estava decidida que eu ia fazer artes cênicas. Eis que minha avó, uma mulher muito sensata, senta comigo para conversar e diz assim, ó, carreira de atriz é uma carreira difícil, complicada, e principalmente sendo uma atriz negra. E minha avó não tinha a dramaturgia como sustento, né? Minha avó era funcionária pública aposentada, e depois da aposentadoria que ela começou a investir mesmo e se dedicar à carreira de atriz. Então ela falou, atriz você já é, você não precisa da faculdade necessariamente para essa chancela. Então, vamos pensar aí num plano B, de repente você seguir uma outra faculdade para te dar um pouco mais de segurança. E aí eu até brinco que eu dizia assim, gente, realmente, pra eu ter um pouco mais de grana, eu preciso pensar numa outra carreira. Aí eu escolhi serviço social, que infelizmente é uma carreira ainda muito sucateada, muito, né, mal remunerada ainda no Brasil, mas eu tenho fé de que isso vai melhorar. E aí eu escolhi o serviço social por essa minha necessidade de lidar com gente, assim, eu gosto muito de lidar com pessoas, e aí eu fiz aquele teste vocacional clássico, que obviamente no teste vocacional saiu muita coisa, saiu inclusive muita coisa ligada às artes, saiu a arte da interpretação e etc, mas eu escolhi o serviço social. Então, no período
do vestibular, como para cada faculdade eu podia fazer um vestibular diferente, então eu ainda coloquei artes cênicas ali na Unirio, aí na UFRJ eu coloquei serviço social, e foi a faculdade para onde eu passei, e fiz o curso de serviço social. Só que o que aconteceu, que era o que eu não poderia imaginar, é que quando eu comecei a fazer o serviço social, eu disse assim, olha, eu vou puxar o máximo de matérias que eu puder para poder adiantar esse processo. Então, durante os primeiros 2 anos de faculdade, eu peguei bastante matéria, eu fazia matéria de manhã, eu era do curso diurno, mas eu pegava matéria à noite também para poder acelerar o processo. E aí, com 2 anos de faculdade, eu fui convidada para fazer um teste para um espetáculo. Era o espetáculo Dona Flor e Seus Dois Maridos, que eu, inclusive, cheguei a apresentar esse espetáculo aqui em Fortaleza. Ai, que delícia! E depois de 4 anos e meio participando desse elenco, eu brincava até que era quase um serviço público, porque... Não acabava nunca. Não acabava nunca. E foi aqui em Fortaleza que eu encerrei a turnê com esse espetáculo. Foi bem simbólico fazer essa última apresentação aqui. Foi bem bacana. E aí, quando eu entrei para essa peça, eu fiz o teste... E eu não sabia que o objetivo desse espetáculo era fazer turnê, não era ficar em temporada no Rio de Janeiro. Esse espetáculo foi todo criado, ensaiado no Rio de Janeiro, mas o objetivo era viajar pelo país. E aí, quando eu passei no teste, eles falaram, bom, a gente vai começar a viajar daqui a 2 meses. Eu falei, caramba, o que eu faço com a minha faculdade? E eu tava começando a fazer estágio. Ou seja, tava ali no meio pro fim já. Tava bem adiantada. E aí eu fui conversar com a minha coordenadora de estágio, etc., falar que eu recebi essa oportunidade, que a carreira de atriz era muito importante para mim. Então eu tranquei a faculdade para poder seguir com a peça. Só que nessa que eu tranquei a faculdade, eu ficava numa preocupação porque tinha esse compromisso com a minha avó, desse diploma que eu tinha que colocar na mão dela. Então o tempo todo eu dizia assim, eu não vou abandonar. Eu vou trancar agora, mas eu vou voltar em algum momento. E aí eu fui pegando todas as oportunidades, né? Então, quando a gente ficava em cartaz no Rio de Janeiro, fazia uma temporada no Rio de Janeiro, eu voltava lá e fazia mais um semestre. Aí ficava em cartaz em São Paulo, eu fazia também mais um semestre, mesmo que tivesse que ficar indo e voltando, né? E assim, não repitam isso em casa, tá? Eu levei 12 anos pra me formar. 12 anos. Você trabalhou com outras coisas também, nesse meio do caminho. Sim, e tudo. Porque aí eu fui entendendo também, justamente isso que minha avó conversou comigo, né? Que a carreira de atriz era muito difícil. E a gente fica, às vezes, muito na expectativa da oportunidade que vai chegar, que vai bater na sua porta. Então, te chamarem pra fazer uma novela, te chamarem pra fazer uma peça, um filme, etc. E na maioria das vezes não acontece uma seguida da outra. Ali tem aquele Exatamente. intervalo e você tem que pagar as contas nesse meio tempo. Exatamente. E foi aí que eu entendi que eu poderia encontrar alguma outra possibilidade profissional, mas que estivesse dentro ali desse guarda-chuva da atuação. Então eu me descobri produtora assim, pela necessidade mesmo. E aí comecei a produzir muito teatro, e produzir muito teatro em turnê também. Então isso me deu uma oportunidade muito incrível, que eu conheço, eu acho que de capitais do país, só faltam 2 capitais para eu conhecer. Todas as outras eu conheci através do teatro, ou como atriz, ou como produtora, então realmente essa é uma oportunidade incrível. E, nesse meio tempo, fazendo a faculdade aqui e ali. Só que, ainda tem um outro agravante, digamos assim. Eu fui designada, aos 19 anos, como herdeira da minha avó no terreiro. Então, mesmo, e essa passagem de bastão só ocorreria depois do falecimento dela. Mas minha avó também foi ficando mais idosa, e com o avançar da idade, eu comecei a ser o braço direito dela no terreiro. Então, por mais que eu não assumisse no lugar dela, mas eu já ia ali trabalhando bastante na condução do terreiro junto com ela. Então, eu tinha que aliar o meu trabalho como atriz, a faculdade e o terreiro também. Então eram muitas funções, e eu acho que, já que a gente está aqui num podcast que justamente fala sobre mulheres, o quanto que nós temos acaba caindo sobre nós essa responsabilidade de sermos de fato múltiplas. Ser muitas. Então, muitas de nós ocupam muitas funções ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a gente se exige ser excelente em todas as funções. E isso é uma questão que a gente leva para terapia. Haja terapia, com certeza. Haja terapia para equilibrar tantos pratinhos. E junto disso tudo, como boa canceriana, tinha sempre esse sonho, essa vontade de poder formar a minha própria família, né?
E aí a gente... Em que momento ia caber isso aí, gente? Eu tô me reconhecendo um pouco em você em alguns momentos da sua vida, de trabalhar com várias coisas. É óbvio que tem esse recorte racial também, que para as mulheres negras é muito mais difícil a questão da oportunidade. Para nós, mulheres brancas, as coisas acontecem com mais facilidade. Existe esse recorte racial que a gente precisa dizer isso aqui. Então, como foi para você construir... O ativismo não tinha chegado ainda com muita força ainda nesse momento da tua vida, nesse momento da tua trajetória? Em que momento que você disse assim, não, agora eu vou abraçar mais essa causa e eu vou ser uma voz dentro desse movimento? Eu acho que isso eu herdei quase que automaticamente, assim, da minha avó, né? Minha avó sempre foi uma mulher ativista e ela exercia um ativismo que era um ativismo da presença mesmo. Minha avó sempre disse uma frase simples, mas que ela repetia pra mim muito, que era, a nossa cara precisa estar lá. Então, quando ela era questionada, por exemplo, do fato dela sempre fazer papéis subalternizados. Então, ela fazia escravizadas, empregadas domésticas, sempre nessa posição de subserviência. E ela era muito questionada sobre isso em entrevistas, ou até pessoas que encontravam lá na rua e perguntavam, poxa, Chica, você é uma figura tão importante, uma atriz de tanto nome, e mesmo assim você está sempre nesses mesmos papéis. E minha avó tinha uma característica que era conseguir trazer muita doçura em todo o personagem que ela exercia, né? Então isso causava muita identificação. Tinha uma coisa engraçada, que quando a gente ia à feira de rua, que tinha todo sábado lá em Sepetiba, nesse bairro onde a gente morava. E aí ela chegava na feira e as pessoas reconheciam ela e começavam a tentar lembrar de onde conheciam aquele rosto. Então as pessoas vão procurando o que lhe é mais familiar. Era craque de acontecer da pessoa dizer assim, a senhora não é merendeira da escola tal? A senhora não é professora do não sei aonde? A senhora não é enfermeira daquele posto de saúde? E aí minha avó fazia uma brincadeira que ela dizia assim, não, mas eu vou sempre na sua casa. Aí a pessoa ficava assim assustada, assim, como você vai na minha casa? Eu não tô me lembrando, né? Eu entro sempre na sua casa. E aí ela fazia assim com os dedos, né, o formato da televisão e deixava aquela pulga atrás da orelha da pessoa e saía. Aí daqui a pouco a pessoa, lembrei, é da televisão. Ai, você é daquela atriz e tudo. Exatamente, então... O fato da minha avó exercer esses papéis, que eram papéis de pessoas mais simples, pessoas do povo, fazia com que muita gente se identificasse. Uma coisa que eu ouço muito hoje, que as pessoas me mandam mensagem nas redes sociais, é sempre dizendo assim, nossa, sua avó lembrava muito a minha avó, lembrava muito uma tia minha, lembrava a minha mãe. Então tem essa coisa muito próxima, né? E a partir disso, desses papéis, mesmo exercendo esses papéis, ela conseguia se colocar e trazer mensagens importantes, né? Minha avó teve alguns personagens que traziam esse discurso da questão racial e da importância da gente falar sobre antirracismo, isso há muitos anos atrás, lá nos anos 80, nos anos 90. Assuntos que hoje em dia são muito mais disseminados, a gente consegue falar com muito mais tranquilidade, a gente tem leis e políticas públicas que dão terreno para que a gente possa lutar por igualdade racial, só que minha avó fazia isso quando, aquela brincadeira que as pessoas dizem, né, quando tudo era mato ainda, minha avó já exercia isso. Minha avó foi conselheira curadora da Fundação Cultural Palmares, que é uma fundação ligada ao Ministério da Cultura, que tem o objetivo realmente de disseminar a história e cultura afro e afro-brasileira por todos os lugares. Quando foi criada a Lei 10.639, em 2003, que é uma lei que exige o ensino de cultura, história afro e afro-brasileira nas escolas, minha avó foi uma das pessoas que estava ali, com o pires na mão, andando por todos os cantos, pedindo que as pessoas apoiassem para que essa lei fosse de fato aplicada, né? Porque ela já existia, mas precisava ser aplicada, e até hoje a gente ainda batalha muito por isso. Então, eu herdei isso diretamente dela. E por mais que ela não participasse oficialmente de nenhum grupo específico, de nenhuma ONG que tivesse esse objetivo, ela lutava por isso em todos os lugares onde ela passava. E ver a cara dela na televisão era você dizer assim, caramba, a gente está avançando. Se essa mulher está aí, eu posso um dia chegar também. Então, outras tantas atrizes negras, artistas pretos, né, que tivessem esse sonho, esse objetivo, conseguiam se inspirar nela.
Então você herdou, além do talento para as artes, Obrigada. herdou também o ativismo, que na época que era tudo mato, ela construiu esse caminho para que você hoje trilhasse. Exatamente. Seria mais ou menos isso. E minha avó, ela tinha tanto orgulho, assim, sempre teve muito orgulho de eu ter seguido, de eu ter topado seguir a carreira dela, mesmo ela sabendo que era uma carreira muito difícil. Então ela me cutucava mesmo para que eu me movimentasse e para que eu, inclusive dentro da minha faculdade, já que eu escolhi fazer serviço social, que eu fizesse também esse movimento dentro da minha própria faculdade. E eu tive uma dificuldade, inclusive, isso foi algo também que me atrapalhou e fez com que eu levasse tanto tempo para me formar, porque eu tinha decidido que eu queria fazer um TCC que estivesse ligado à questão racial. E aí, Thaís, acredite se quiser, qual foi a minha dificuldade? Encontrar algum professor ou professora que pudesse me orientar para falar sobre questão racial. Não tinha. A única professora que poderia me orientar para falar sobre esse assunto, ela estava prestes a se aposentar. Então foi por isso que eu eu me senti um pouco desmotivada mesmo a continuar a faculdade. E aí acabei deixando trancada por mais tempo, porque eu não encontrava isso dentro do meu próprio curso. E o curso de serviço social, que é um curso que não é um curso elitizado, né? Em teoria, a gente encontraria mais professores negros e negras, mas não, porque a dificuldade do nosso povo de acessar esses lugares ainda é muito grande. Hoje em dia a gente consegue que a lei de cotas ela seja efetivada, que ela esteja em todos os espaços, inclusive nas academias, mas há alguns anos atrás isso ainda era mais difícil. Então, me tornar uma pessoa ativista era necessário para minha existência, sabe? Eu acho que não tinha muito outro jeito. E você inclusive falou uma coisa recentemente numa entrevista, disse assim, mas muitas vezes eu queria só existir, não resistir, porque essa resistência, ela tem um custo emocional muito grande, né? Como é que é pra você tentar encontrar esse equilíbrio e continuar resistindo em nome de tantas mulheres negras hoje no nosso país? Thaís, tem uma coisa que eu falo, que às vezes as pessoas têm a impressão de que nós, pessoas pretas, e aí vou falar também sobre outras camadas da nossa sociedade. Nós, mulheres, independente de sermos mulheres negras ou mulheres brancas como você, mas eu acho que as pessoas pensam assim, nós que somos ativistas, a gente acorda, abre o jornal e fica olhando lá qual a situação de misoginia que uma mulher passou para eu poder falar sobre isso. Ou qual a situação de racismo que alguma pessoa preta passou para eu poder falar sobre isso. Não, às vezes a gente só queria acordar, abrir o olho, tomar um café e ali fazer uma atividade física, só viver. Às vezes a gente só quer isso. Mas infelizmente, esses índices perversos, eles aparecem tanto que a gente tem quase que obrigação de falar sobre aquilo. Então, eu não queria precisar o tempo todo estar falando sobre esse número absurdo de feminicídios que continua aumentando de forma exorbitante. A gente não deveria precisar falar, mas a gente tem que falar porque é uma questão realmente de sobrevivência. Então, a nossa saúde mental é completamente afetada por isso. Então, quando eu me tornei uma pessoa ativista nas redes sociais, principalmente para falar sobre questão racial e com o recorte das mulheres, então falar sobre empoderamento feminino negro, falar sobre feminismo negro, eu comecei a falar disso e comecei a ser muito cobrada também. Então, chegou um momento em que eu mesma falei assim, será que não é melhor eu trazer só uns quadros aqui de humor e etc? Porque a partir do momento que eu me coloquei nesse lugar, as pessoas também me alçaram à posição de autoridade sobre o assunto e também ficam me sobrecarregando com isso. E eu entendo também, porque as pessoas querem se sentir representadas, então muitas vezes eu recebo mensagem assim, Luana, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, mas eu quero te ouvir falar. Será que você pode comentar sobre isso? Então acontece um caso de grande repercussão e as pessoas, a primeira coisa, os 10 primeiros minutos do dia, você não vai falar sobre esse assunto? Exatamente. Exatamente, uma cobrança que ela é diária pela autoridade que você construiu. É uma consequência. Sim, né? Sim. E aí cansa, e que tem esse custo emocional. Eu fico colocando na balança, assim, né? Até que ponto vale a pena eu atender a essa demanda, né? Ou é melhor eu me resguardar e deixar para falar desse assunto depois. E uma coisa que eu comecei a perceber, e
não só pela minha saúde mental, mas por uma questão mesmo profissional, de como eu me coloco no mercado, pro mercado do audiovisual e etc., eu comecei a observar referências minhas. Então, a Thaís Araújo, por exemplo. A Thaís Araújo, ela fala sobre... ela vai falar sobre a mortalidade da população jovem, negra, brasileira. Então, ela vai trazer esses índices, só que ela não comenta isso nas redes sociais dela no momento em que aquilo explode. Ela deixa passar um tempo, até porque a gente precisa de um tempo também para formar a nossa própria opinião. Exato, a gente não sabe de tudo, sobre tudo. Exatamente, a gente precisa pesquisar melhor, Exatamente. entender se de repente você não recebeu ali uma fake news, ou se aquela notícia veio com as informações um pouco deturpadas. Ouvir os dois lados também. Exatamente. Super te entendo como comunicadora, muitas vezes as pessoas têm essa cobrança, você não vai se posicionar, você não vai falar, você que levanta essa bandeira do empoderamento feminino, você não vai falar sobre isso, sobre a morte de... Aqui no Ceará a gente tem um índice enorme de mulheres sendo mortas em todas as nossas regiões. Então, o feminicídio aqui é muito forte no Ceará, infelizmente. Então, essa cobrança, ela é diária para que a gente, na comunicação, a gente se posicione em relação a isso. Mas é isso, a gente precisa construir algo com mais, principalmente na comunicação, com mais maturidade Sim. mesmo, entendeu? Então, te entendo perfeitamente. Aí eu comecei a observar, a Thaís, eu acho que foi minha maior inspiração nesse sentido, e eu comecei a entender assim, dá pra respirar um pouco, não preciso também atender a todas as cobranças, até porque eu não vou conseguir, entendeu? Se eu recebo num dia, às vezes, sei lá, 50 mensagens, eu não vou conseguir responder essas 50. Então tá tudo bem também. Mas isso é um pouco, a terapia também me trouxe isso, que é um pouco mais de calma, né, pra você respirar antes de tomar qualquer atitude que pode parecer de alguma forma precipitada, né? Vamos falar sobre o espetáculo? Vamos! Aê! O espetáculo, gente, que tá em cartaz aqui em Fortaleza, Pequeno Manual Antirracista, como eu já falei no começo, mas pra quem tá chegando agora, chegou depois. É um espetáculo que existe desde 2024. Isso. E que é baseado no livro da escritora Djamila Ribeiro. Gente, quem não leu ainda, leia, porque assim, é um dos clássicos aqui do nosso Brasil. E aí, Luana faz o papel de uma professora. Uhum. O primeiro monólogo de Luana como atriz. Me fala como surgiu esse convite, como foi isso, mulher? Essa história é muito boa. O Aldri Anunciação, que é o diretor do espetáculo e também quem escreveu esse texto, né, baseado livremente no livro da Djamila, o Aldri tinha entrado em contato comigo, se eu não me engano, assim, no ano de 2021 ou 2022. Ele me mandou uma mensagem. O Aldri é baiano e mora em Salvador, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, mas vou a Salvador com frequência. Ele me mandou uma mensagem falando que ele estava com um projeto de uma peça de teatro, que ele, na época, eu lembro que ele me explicou um pouco sobre qual era o enredo da história, mas eu realmente não me lembro. E só que essa conversa ficou por ali, não avançou. Quando chegou em 2022... Ele entrou em contato novamente comigo e ele falou: Luana, aquela peça que eu falei com você antes, por enquanto não avançou, mas eu tô com outro projeto aqui, que é de uma peça baseada num livro e que eu acho que você vai gostar da ideia e tal. Aí ele me falou que era baseado no livro da Djamila Ribeiro, no Pequeno Manual Antirracista. Não. Deixa eu dar uma retrospectiva aqui. Rebobinando. Porque eu lembrei de uma coisa bem interessante. Eu tava no aeroporto do Rio de Janeiro, fui pegar um voo pra São Paulo, e aí na hora de despachar minha bagagem, quem tava na minha frente era a Djamila. Aí a gente se conhecia assim, de evento. Eu uma vez, eu tava cobrindo um evento, fazendo chamadas ao vivo para um evento pelo GNT, e aí eu entrevistei Djamila Ribeiro junto com Conceição Evaristo. Eu lembro que nesse dia eu me tremi toda, me acabei de chorar, mas foi muito emocionante para mim, uma mulher negra entrevistando duas escritoras negras tão importantes do Brasil. E então a gente só se conhecia assim, de papo rápido. E aí, ela tava na minha frente, só que eu não tinha visto que era ela. Quando ela terminou de despachar a bagagem, que ela virou, era eu que tava atrás na fila, ela veio me cumprimentou, ela falou: Luana, fiquei muito feliz que é você que vai fazer a peça, né? Nesse momento, gente, quando ela falou isso comigo, eu ainda não tinha conversado com a Aldri sobre nada. Eu não sabia sobre o espetáculo Pequeno Manual Antirracista. Só que se Djamila Ribeiro olha pra sua cara e fala: fiquei sabendo que é você que vai fazer a peça, eu falei: fazendo a menor ideia do que ela tava falando. Um grande spoiler que ela deu. Eu não fazia a menor ideia de que assunto era esse. Aí, fiquei com aquela caraminhola na cabeça. Eu lembro que eu comentei só com minha mãe. Falei: mãe, encontrei Djamila. Ela falou que ela ficou muito feliz, que sou eu que vou fazer o espetáculo. Eu sei lá de que espetáculo que ela tá falando. Deixa pra lá. Corta para
Audrey entrando em contato Quanto comigo. tempo depois desse momento? Deve ter sido uns 8 meses, talvez. Nossa, não quase foi uma ano. semana depois. Não, quase um ano foi depois. muito tempo depois. E a pessoa com a cabeça com esse negócio de espetáculo. Eu tinha ficado doida. E aí, a Audrey falou comigo, né, sobre o espetáculo baseado no Pequeno Manual. Aí, na hora, eu liguei uma coisa a outra. Eu falei, caramba, então foi disso que Djamila tava falando comigo. Que bacana e tal. Aí ele disse assim, vamos fazer uma reunião nossa. E já estávamos naquele período ali de pós-pandemia, então era reunião online, né? Aí eu falei pra ele, mas Audrey, você tá morando em Salvador atualmente? Ele falou, tô. Eu falei, eu vou pra Salvador daqui a 2 semanas. Vamos marcar essa reunião ao vivo? Ele falou, ótimo, melhor ainda. Ele falou, então vamos fazer uma reunião, que a gente faz a reunião também com a nossa produtora e tal. Eu falei, beleza. Só que, antes de eu ir pra essa reunião, eu já tinha falado pra ele, eu topo fazer a peça, sem nem ler o texto. Porque na minha cabeça era, eu vou fazer uma peça baseada no Pequeno Manual Antirracista com autorização da Djamila Ribeiro, não é uma coisa assim que estão fazendo à revelia. Eu vou fazer. Assinou embaixo, sem nem ler o contrato. Nada. Eu falei, tá tudo certo. E aí, marcamos a reunião, que era num café da manhã, num sábado. Quando eu cheguei pra reunião, estava o Audrey já, e a Fernanda Bezerra, que é a produtora do espetáculo. Eu sentei na mesa, começamos a conversar. Aí nessa que começamos a conversar, eu falei pra eles, mas vocês já estão adiantando a conversa? A gente não vai esperar chegar o restante? Aí eles, que restante? Eu falei, é do elenco, né? Não, Luana, é um monólogo. Oi? Como assim? Eu não sabia que era um monólogo, Thaís, eu não sabia. E pra mim, eu sempre disse que eu jamais faria um monólogo na minha vida. Pra mim é impossível, porque eu sou canceriana, repito isso o tempo todo. Eu gosto de gente, eu gosto de estar no palco com um monte de gente. Esse espetáculo que eu falei que eu encerrei, né, a temporada aqui em Fortaleza, que foi o Dona Flor e seus 2 maridos, nós éramos 18 atores no palco. E nem era um musical. Gente, 18 pra sozinha no palco. E eram 23 pessoas viajando. A gente fez turnê aqui pelo Nordeste. Era um ônibus com 23 pessoas viajando de cidade em cidade. Não, a responsabilidade de ser um monólogo. É você e você ali. E aí eu só pensava assim, e se eu esquecer o texto, gente? Quem é que vai me salvar? Não tem ninguém pra te salvar, sabe? Eu falei, caramba, é um monólogo. Aí eu me lembrei, bom, mas agora eu já aceitei fazer, né? Não tem como voltar atrás. E aí, uma outra coisa maravilhosa dessa peça, tem muitas coisas maravilhosas nesse espetáculo, mas um detalhe importante é porque o Audrey, ele tem por princípio que todo espetáculo que ele faz precisa estrear na Bahia. Ele diz que é pra dar sorte. E eu não sou a pessoa que vou me opor. Não, e o povo já diz, lá tem um molho. Não é? A Bahia tem um molho. O que o cearense tem pra dizer é só isso, gente. Desculpa, galera do Ceará, mas a Bahia tem um molho. E aí, ele falou, então a gente vai ensaiar esse espetáculo em Salvador, vamos ensaiar durante 2 meses, estrear em Salvador, e aí depois a gente vai pra outras praças com essa peça. Então eu me mudei pra Salvador, e olha que esforço. Simplesmente ensaiamos o espetáculo no verão da Bahia. Então a gente ensaiou o espetáculo em janeiro e fevereiro e estreamos em março de 2024. Esse momento efervescente na cidade, que estão acontecendo todos os ensaios. Então, um dia eu ia pra Olodum, outro dia eu ia pra Timbalada, outro dia eu ia pra Carlinhos Brown, outro dia eu ia assistir Léo Santana. E tudo mais. Essa fui eu nesse período do espetáculo. Mas também preciso dizer que eu sou uma atriz muito responsável. Então, por exemplo, comprometida com a arte, então deu conta. O dia de Iemanjá, o 2 de fevereiro, eu estava... Minha data, inclusive... Ah, é? Nasci 2 de fevereiro. Ai, que lindeza! Olha, eu que abençoada! Sou iluminada pra Iemanjá. Adorei. No dia 2 de fevereiro, nesse período que eu fiquei em Salvador, eu estava hospedada no bairro do Rio Vermelho, que é onde acontece a festa de Iemanjá, e eu não desci pra festa de Iemanjá, porque eu estava decorando o texto. Porque, como era 2 de fevereiro e a cidade fica muito efervescente, e o bairro onde a gente ensaiava era no Rio Vermelho, então a gente não ia conseguir nem ensaiar, porque ia ter muito barulho, etc. Então esse dia era folga. Como eram quase 50 páginas de texto para eu decorar, eu precisava aproveitar esse dia de folga para decorar. Porque, para quem não sabe, decorar mesmo o texto, a gente tem que decorar em casa. Você não decora no fazer. Quando você chega no ensaio, você já tem que estar com o texto na ponta da língua. E eu tomei alguns esporros, tá? Porque às vezes o Audrey dizia assim, eu queria que você tivesse com essas 10 páginas decoradas para amanhã.
E eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso como de é que um eu vou dia dar pro conta? E outro? não tem TP, como no jornal não, Não tá? tem. No telejornal não tem TP lá pra você acompanhar, não. Tem que decorar Tem que mesmo. decorar mesmo. E aí ele falava, eu não quero você amanhã com o texto na mão. Ai, meu Deus do céu. Então, o dia 2 de fevereiro foi um exemplo disso. Eu fiquei dentro de casa, decorando o texto. E aí, nesses momentos, me vem Dona Chica à mente, porque minha avó tinha muita facilidade de decorar texto. Muita facilidade. Eu lembro que algumas vezes eu fui acompanhá-la em gravação, e aí ela pegava no caminho. Ela já, óbvio, né? Já tinha. O personagem já estava pronto. Né? Não, e o personagem já estava pensado, como é que era essa voz, como é que esse personagem se movia, como é que esse personagem respirava, porque isso tudo, né, faz parte da composição de um personagem. E às vezes só faltava realmente o texto daquele dia. E novela é uma loucura, porque novela você grava às vezes, sei lá, 30, 40 cenas por dia, como se você fizesse uma peça por dia. Se você for pensar que o meu texto do Pequeno Manual eram 47 páginas e você chega e grava 47 páginas num dia, então você faz uma peça por dia. Exatamente. Numa novela. Ela ia no carro mesmo, porque a gente... Sepetiba é um bairro distante. Fica mais ou menos com a distância. Então, de Sepetiba até os Estúdios Globo, eram mais ou menos assim, 2 horas. Sim. Então é distante mesmo. Embora seja a cidade do Rio de Janeiro, mas Sepetiba no mapa da cidade do Rio de Janeiro é o último bairro, Bem mesmo distante. no mapa, bem distante. E aí ela ia no caminho decorando. Então eu lembro que no Pequeno Manual, teve um dia que eu falei, cara, o texto não tá entrando na minha cabeça. E tem um agravante, Thaís, que na época de Covid, eu tive 4 Covids. A minha memória realmente foi embora. E leva mesmo. Eu lembro que teve uma época que eu tive Covid e que eu senti drasticamente a questão da memória. Então, meu desespero era esse. Eu falava assim, gente, vou ficar sem emprego, né? Mas graças a Deus, atingiu minha memória, mas a única coisa que eu ainda consigo decorar é texto. Todo o resto eu esqueço, tá, gente? Eu esqueço o nome das pessoas, entendeu? Eu esqueço o número de telefone. Agora, texto eu consigo decorar, ainda graças bem. a Deus. O número a gente bota no celular, a gente bota na agenda, dá um jeitinho. Me contratar que tá tudo certo. Tudo certo. E aí eu lembro que teve um dia, eu lá nesse apartamento no Rio Vermelho, tentando decorar o texto pra peça, eu lembro que eu botei meu joelho no chão. Não tô brincando, gente. Eu botei meu joelho no chão e eu disse, Dona Chica, a senhora agora vai ter que se fazer de entidade aí e me mandar essa energia, porque eu preciso decorar esse texto. E quase parece que foi mágica. Eu acho que, de alguma forma, ela ficou de lá, do Orum, pensando assim, essa menina não vai pedir ajuda pra nada, não? Ela tá achando que ela já tá sozinha, pronta. que ela consegue guerrear sozinha nessa? Pois Peraí, é. vamos aqui. E aí, depois desse dia que eu tive essa conversa, né, digamos, transcendental com ela, a partir daquele dia eu consegui decorar direitinho e aí começamos a ensaiar. E essa personagem, falando um pouco sobre ela, a professora Bel, é uma personagem que o Aldri criou inspirado na mãe dele. Eu acho isso lindo demais. É tão importante quando a gente vê essa consideração que muitos de nós, e os artistas que têm essa sensibilidade, né, de homenagearem essas mulheres que formaram essas pessoas. Então, a mãe dele tem uma importância muito grande na vida dele, na história dele, e a mãe dele já fez a passagem, e ele diz que a mãe dele era a pessoa que estava em todas as estreias dele da vida, assim. Então, para ele era muito importante conseguir nesse texto homenageá-la também. Ela chegou a participar do início, do momento em que ele começou a escrever esse texto, então ele sempre dividia tudo com ela. E ela era uma professora, ela era professora na vida, então ele se inspirou nela para escrever essa personagem. E essa personagem, ela me trouxe uma possibilidade de vivenciar algo que eu não tenho, que é a maternidade, por exemplo. Porque a professora Bel, ela é mãe, ela tem um filho, Alan. Ela conversa com ele por telefone durante a peça várias vezes, então se as pessoas pensarem assim, mas é um monólogo, como é que tem um outro personagem? Não, eles se falam por telefone, tem, né, a gravação lá da voz do Alan, uma coisa muito importante nesse espetáculo é a gente entender que, de fato, é através da educação que a gente consegue evoluir na nossa história, na nossa sociedade. Não tem outro caminho que não seja através da educação. Então, para resumir um pouco, para as pessoas entenderem, a professora Bel era professora de técnicas comerciais, e aí tem uma revisão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e da noite para o dia colocam ela para ser professora de uma matéria chamada Técnicas Antirracistas. E ela, quando recebe essa missão, ela se pergunta, mas por que me colocaram nessa função? Eu não tô preparada para essa matéria, né? Por que será? E aí ela começa a pensar assim, bom, técnicas antirracistas, eu sou uma mulher negra, talvez seja o fato de eu ter a vivência de uma pessoa preta no Brasil que possa me trazer o arcabouço necessário para dar essa matéria para os meus alunos. Só que como ela não se sente completamente preparada, ela chega para os alunos, que a gente transforma a plateia, né, nesses alunos da professora Bel, ela chega para os alunos e diz assim, bom,
Não sei como é que a gente vai fazer isso, mas vamos construir isso juntos. Então, que tal a gente criar um pequeno manual antirracista? Vocês vão trazendo a experiência de vocês, eu vou trazendo a minha experiência, e aqui a gente vai construir esse manual. Ou seja, é uma grande sala de aula, mas que a professora, ao mesmo tempo, se iguala ali aos seus alunos, e vamos construir isso junto, né? Exato. Que legal. Porque eu acho que é essa sensação, e que é muito real, de que a gente nunca sabe tudo. Mesmo uma professora, ela nunca sabe tudo. A gente está sempre disposto a aprender, porque sempre tem alguma novidade, né? Pra gente assimilar. E aí ela começa a fazer essa aula, só que do lado de fora da escola, e a gente não situa exatamente em que lugar essa escola está, mas dá para entender que é uma escola em um bairro de periferia, isso é perceptível na história, e aí ela começa a ouvir que tem alguns barulhos lá fora, umas manifestações, umas bombas, algo que poderia colocar os alunos dela em perigo, e ela diz assim, bom, isso está acontecendo lá fora, então a gente não pode sair. Então vamos fazer o seguinte, eu vou trancar essa porta aqui. Enquanto a gente estiver aqui dentro, o tempo que a gente estiver aqui, a gente vai construir juntos esse manual. Só que a preocupação dela é porque o filho dela, ela tinha marcado com o filho dele ir encontrá-lo na escola. É um filho jovem, de 20 anos, e aí ela vira e fala pra ele, quando ele liga e diz assim, mãe, já tô indo pra ir te buscar. Ela diz, não vem pra cá agora, porque eu não sei o que tá acontecendo lá fora, tô vendo só uns barulhos muito fortes, uns barulhos de bomba e etc, muita confusão, é melhor você não vir pra cá agora. Então, ao mesmo tempo que ela tá preocupada com os alunos ali dentro, ela tá preocupada com o filho dela lá fora. E essa é a realidade, sim, de muitas mulheres negras, porque tem uma frase que ela diz no espetáculo, que ela fala assim, o filho, quando o seu filho sai de casa, você nunca sabe se ele vai voltar. Então essa preocupação de uma mãe, se o filho vai ter vida para voltar, porque a violência tá aí, em todos os cantos por onde a gente passa, principalmente quando a gente está falando de jovens negros, já que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, e que é a mesma preocupação que nós, mulheres, temos, né, de quando a gente sai de casa, se a gente vai conseguir voltar em segurança, se a gente vai conseguir voltar em paz e tranquilidade. Essa é uma preocupação nossa, né? Eu estava vendo me veio aqui uma outra coisa na cabeça agora que não tem a ver com a peça, mas que eu acho importante da gente falar, que eu tava lendo que agora, nesses carros de aplicativo, que você pode escolher se você quer que seja uma mulher. Exatamente. A motorista que vai te buscar. Chegou aqui em Fortaleza também. Isso é uma segurança pra gente? Mas eu fiquei pensando se isso não coloca em risco a motorista. Eu ainda não li pra saber como é que você faz essa escolha, porque... Será que só mulheres... Eu também não fiz essa escolha ainda. Se só mulheres podem escolher mulheres, ou se homens também podem escolher mulheres, porque também é um risco muito grande. Exatamente. Então eu fiquei... falar, eu vou pesquisar sobre isso depois. Eu fiquei me questionando. Eu vi isso, acho que ontem ou anteontem, que eu tava lendo sobre isso, e eu falei, caramba, eu preciso me inteirar melhor pra saber se isso não coloca essas mulheres também em risco. Então essa preocupação dessa violência exacerbada que atinge determinados grupos na nossa sociedade, essa é uma preocupação da professora Bel. Só que o muito interessante sobre ela é porque ela não por mais que ela passe por essas situações, pela preocupação dela com o filho, pela preocupação dela também ser uma mulher negra e estar à mercê, né, da violência na nossa sociedade, ela é uma mulher solar. Então ela consegue conduzir uma aula, ela é engraçada, ela traz um boneco de ventríloco e ela coloca para poder esse boneco dar aula também para os alunos, ela coloca música, ela dança, faz coreografia, então ela é muito irreverente e isso com certeza é o que prende os alunos. Gente, eu já ali, quero né? assistir, já tô te imaginando assim em cena, inclusive como que faz para assistir a esse espetáculo, a peça tá em cartaz, onde, quais os dias, lembrando que o episódio tá indo ao ar nessa segunda-feira. Então vamos lá. Pequeno Manual Antirracista, tá na Caixa Cultural aqui de Fortaleza. A gente se apresenta de quinta a domingo, então os ingressos, eles estão disponíveis. Entra lá na página da Caixa Cultural Fortaleza, que vocês vão ter boas informações, ou também se quiserem entrar na minha página, @LuaXavier, e aí lá eu também coloco as informações. De quinta, sexta e sábado, o espetáculo é às 19 horas, e domingo o espetáculo é às 18 horas. E eu espero vocês lá. Eu e a professora Bel, com certeza essa aula vai fazer com que vocês saiam da sala refletindo, mas com a esperança de um mundo melhor
e mais igualitário, com certeza. E muito provavelmente vocês estarão lá junto comigo, porque em algum desses dias eu estarei lá assistindo, com certeza. E o legal é que essa aula, um pouco divertida, mas com profundidade, com informação relevante, diz muito sobre o cenário em que nós vivemos, né, Luana? Essa questão da desigualdade racial, da desigualdade social. E é um cenário em que precisamos construir pontes, né, sem apagar as diferenças, né, sem apagar essas diferenças de oportunidades, de vivências, de experiências que existem hoje no nosso Brasil. Então, esse espetáculo vem para isso, né, para construir essas pontes e construir esse manual em conjunto, não é isso também? Exatamente. E nesse manual tem muitos detalhes, assim, e que eu gosto, quando a gente faz, tem algumas vezes que a gente apresenta o espetáculo, que a gente faz um bate-papo no final. E principalmente quando esse bate-papo acontece com alunos, né, estudantes, é muito interessante a gente entender quais foram as partes da peça que pegaram determinadas pessoas. Porque tem gente que vai se interessar mais pela questão de como é a realidade de um menino negro na nossa sociedade, ele estudando, ele trabalhando, e o fato de pessoas pretas quando passam por uma batida policial, essa forma como a batida policial é feita é de outro jeito. Então tem umas dicas que a professora Bel dá, por exemplo, do que ela ensina pro filho dela, de como que ele tem que reagir quando ele tá na rua. Então, que ele, quando ele entra e ele sai de um estabelecimento, ele tem que sempre estar com as mãos abertas. Eu vou até contar uma história aqui, porque eu acho que é interessante trazer algumas coisas da minha própria vivência pra gente mostrar que quando a gente fala sobre a importância de antirracismo, isso não é um exagero, né? Da gente trazer o antirracismo todos os dias da nossa vida, isso não é um exagero. Toda vez que eu vou ao supermercado, eu costumo ir ao supermercado levando aquelas sacolas retornáveis, pra não precisar pegar as sacolas de plástico, né, no mercado. E aí, teve uma vez que eu fui ao mercado lá no Rio de Janeiro, e que quando eu fui passar, eu tava com essas sacolas retornáveis, eu tava com umas 3 ou 4, estavam dentro do meu carrinho. Quando eu fui passar no caixa, o segurança veio olhar dentro do meu carrinho para ver se eu não tava escondendo alguma coisa dentro da sacola e que eu ia passar direto sem passar pelo caixa, sem pagar o item. Quando eu percebi que o segurança estava fazendo isso, eu entendi que eu teria que tomar uma atitude sobre aquilo. No momento, eu fiquei meio acuada. Eu não consegui responder nada para ele ou perguntar o que o senhor tá olhando aqui dentro do meu carrinho, mas eu entendi o que era, né? E aí, a partir de então, eu comecei a fazer uma tática de sobrevivência, que é, toda vez que eu chego no caixa, eu pego todas as minhas sacolas retornáveis, eu boto de cabeça pra baixo, eu sacudo assim, pra todo mundo ver. Pro segurança ver, pro gerente ver, pra pessoa que tá no caixa também reparar que eu não tô carregando nada ali. E olha que coisa pitoresca que aconteceu comigo por conta disso. Eu estava em Salvador, nesse período, ensaiando o Pequeno Manual Antirracista, e aí eu tava malhando numa academia lá. Quando eu tava saindo da academia, vi um rapaz entrando, um rapaz branco, bonito, e aí quando ele foi entrando na academia, ele falou: "Ai, Luana, posso te dar um abraço?" Falei: "Pode", e tal. Ele falou: "Eu sou muito fã do seu trabalho, etc. Eu moro no Rio de Janeiro, tô aqui em Salvador a trabalho. Aliás, eu moro no mesmo bairro que você. E sabe como é que eu moro no mesmo bairro que você? Vou te contar uma situação que eu vi e que eu fiquei muito desconcertado e nem consegui te cumprimentar." Aí ele comentou que ele estava no mercado um dia e ele me viu, ele estava passando pelo caixa do lado e ele me viu fazendo isso, abrindo quando eu falo isso me dá vontade de chorar. Abrindo as sacolas e sacudindo as sacolas pra mostrar que eu não tava carregando nada. E aí ele falou que ele ficou sem graça de me cumprimentar naquele momento, porque ele entendeu que eu tava fazendo algo que era uma tática de segurança minha, né? E ele não se sentiu confortável em me cumprimentar naquele momento. Então ele estava me cumprimentando na segunda vez que ele me viu, que foi em Salvador, mas ele dizendo o quanto aquilo fez com que ele refletisse, né? Ele como um homem branco, de olhos claros, como... Ele começou a entender determinadas situações que pessoas pretas passam e que isso não é visível. As pessoas não entendem que o racismo ele também está nos detalhes, ele está nas pequenas coisas. Esse segurança... Que para muitas pessoas não são intencionais. Não, mas eu não queria, não passou pela minha cabeça. Mas que são atitudes já tão enraizadas na nossa cultura, na nossa história, que as pessoas... E depois de assistirem ao espetáculo vão perceber, com certeza, eu espero que sim, porque de fato é uma aula, mas que muitas pessoas não se ligam, elas não percebem, mas que isso é racismo.
E isso é doloroso demais, demais, demais. Minha avó, Chica, ela tinha uma frase também que ela dizia, que essa frase, inclusive, colocaram bem grande num espaço de resistência que tem lá no Rio de Janeiro, que é o Renascença, que é um clube de música, mas que é como se fosse um quilombo urbano. E aí colocaram uma foto enorme da minha avó e uma frase dela que é assim: é muito difícil lutar por um racismo que, entre aspas, não existe. Porque o racismo no Brasil, ele é muito violado, né? Ele tá realmente, às vezes, em pequenas atitudes que não são totalmente visíveis e por isso as pessoas não acham que é racismo. Então é mais difícil ainda de lutar justamente por isso, só que a gente não desiste e um exemplo disso é esse espetáculo Pequeno Manual Antirracista que a gente segue aí lutando. Perfeito. Queria falar um pouquinho sobre a tua vida pessoal agora. Saiu uma matéria no começo do ano falando assim, uma manchete, estou vivendo meu primeiro namoro aos 38 anos. Ai, meu Deus, sim. E você falava muito sobre essa questão da solidão da mulher negra, né? Que muitas vezes ela não é assumida, que ela é muitas vezes vista como essa mulher que é quente, que é uma mulher que tem ali É só pro sexo. Isso. Não é a mulher que... É como se a mulher negra não merecesse ser amada, né? Não merecesse ser cortejada. Exatamente. Me fala um pouquinho sobre isso, Luana. Eu lembro que uma das coisas que me fez viralizar nas redes sociais, quando eu tava com 34 anos, agora eu tô com 38, foi um vídeo que eu fiz no Dia dos Namorados, falando que aos 34 anos eu nunca tinha vivido um relacionamento de verdade. Eu tive vários, uns peguete ali, outros peguete aqui, mas eu nunca tive um namoro de verdade. E eu comecei a entender, pesquisando, obviamente, que isso não era uma realidade só minha, e que muitas mulheres negras passavam por isso, e que existe esse conceito, né, muito debatido dentro da intelectualidade negra, que é a solidão da mulher negra. Porque nós, mulheres negras, não somos escolhidas. E falando em relacionamentos heterossexuais, né? Não somos escolhidas nem pelos homens negros, também nem pelos homens brancos. Então, o que sobra pra gente, né? Sobra pra gente realmente a solidão. Então, como eu falava muito disso nas minhas redes sociais e recebia muitos depoimentos de outras tantas mulheres negras, né? Se identificando e falando que passavam por isso também. E tinha um questionamento muito grande das mulheres pra mim, Thaís, que era o seguinte: Luana, mas eu achei que eu passava por isso porque eu sou uma mulher, entre aspas, comum. Você é uma mulher conhecida, né? Seu trabalho é conhecido, você aparece na televisão. E aí? Eu falei, e aí tá igual, gente. Tá ruim pra todo mundo. Tá difícil pra todo mundo. Como tem uma prima minha que ela fala uma frase engraçada. Que ela diz assim, gente, a vida da mulher hétero solteira no Brasil tá insalubre. Muito, muito. E isso aqui também, inclusive aqui no Ceará, tem essa... Tem segura, gente. Quem tem segura que o negócio não tá bom. Mas e aí, de fato, essa era uma realidade minha. Acontece que ontem... Bom, esse episódio tá indo ao ar, mas a gente, no dia 19 de março, que foi dia de São José, eu, embora seja um bandista de nascimento, mas eu tenho algumas devoções na Igreja Católica, e uma das minhas devoções é com São José, e fiquei muito feliz de saber que São José é o padroeiro do Ceará. Sim. Então festa, feriado, tudo aqui acontecendo. E eu fui abençoada com um namorado católico, apostólico romano e devoto de São José. Olha só, gente. Mas aí eu vou dar uma dica pra galera, que é o seguinte, eu aprendi isso com Isabel Filarte, que também é uma atriz grande referência pra mim. Uma vez eu encontrei Isabel num evento, e a Isabel, eu falando pra ela sobre a minha solidão e etc, a Isabel dizendo assim, olha, você precisa sentar e escrever uma carta. Pra quem vai ser, aí você decide. Se vai ser pra Deus, pra orixá, pro universo, pra Alá, você vai escolher pra quem vai ser essa carta. Mas escreva essa carta pra alguma energia que você acredita e coloque com detalhes nessa carta o que você quer encontrar nesse parceiro. Né? É um parceiro que você quer ou parceira? Eu falei, não, um parceiro. Então, você bote lá todas as características, mas assim, acho que você achar que são as características assim menos importantes, coloca também. E aí eu fiz essa carta. Levei a sério, fiz a carta, e dentre as coisas que eu coloquei é que eu precisava que fosse um homem de muita fé, que fosse um homem religioso. Não precisava ser de religião de matriz africana. E aí, o que o universo mandou? Falou, não é isso que você quer? Pronto, ele vai à missa todo domingo, faça chuva ou faça sol. E você vai junto? Nem tanto, né, gente? Mas fez outro, eu até participo. E quanto tempo de relacionamento já? Então, a gente teve que determinar uma data, né? Porque o que aconteceu? E aí é uma coisa da modernidade, talvez, Thaís? Vê se você concorda comigo. Vai. Que a galera agora, você começa a ficar, daqui a pouco você tá namorando e não tem o negócio do pedido, né, gente? Não, deixa rolar. Comigo não foi assim também, não. Aliás, comigo foi assim, eu disse assim, pra ir.
Só começa mesmo com esse negócio do tal do pedido. Eu sou das antigas ainda. Então, eu também sou. E aí eu queria o bendito do pedido, mas aí quando eu vi, ele chegou um dia que eu comentei com ele, o Felipe, o nome dele. Eu falei, Felipe, minha mãe diz que você é meu namorado, não namorado. Ele falou, mas a gente tá namorando, né? Eu falei, a gente tá? Ah, obrigada por me informar. Eu fazia ele passar vergonha, meu marido, hoje, né? Ele disse assim, essa aqui é minha namorada, Thaís. Eu disse assim, a gente tá namorando? Na frente das pessoas, a gente tá namorando? Eu não recebi nenhum pedido. Thaís, meu sonho fazer isso. Eu não tinha coragem. Ele queria um buraco, até que ele disse assim, não, agora eu vou ter que fazer um pedido. Ai, porque eu achava que a gente já tava namorando. Ai, minha gente, pelo amor de Deus, não, vamos lá. Vocês homens têm que ter coragem pra poder chegar e fazer um pedido. Que a coragem acabou no masculino. Mas aí muita gente me diz, né, as pessoas mais velhas, inclusive, dizem assim, não, mas demorou porque veio caprichado. E veio caprichado mesmo, porque o Felipe é uma pessoa muito especial, ele é arquiteto, mas tem uma sensibilidade, assim, para o mundo artístico muito grande. Então ele é um apaixonado por teatro, é meu melhor companheiro de teatro. Então veio caprichado. Não veio? Nossa, ele topa assistir. A carta sabe, peça cabeça, que às vezes as pessoas não querem assistir, ele topa, a gente vai em todas e depois a gente debate sobre. Então é um parceirão, assim, que eu encontrei, que eu espero que seja pra muito tempo. Eu quero o negócio do pra sempre, porque eu sou canceriana, nessa gente. parte eu sou bem romântica também. Lu, a conversa tá maravilhosa, mas eu tô aqui de olho no tempo do nosso podcast. Eu queria falar só um pouquinho mais sobre uma personagem que você fez, a Giovana, na série Sessão de Terapia, que, assim, deu o que falar, muita gente comentou que era uma jovem, né, obesa, que tava ali tentando se entender, querendo emagrecer. Fala um pouquinho do marco que foi pra você, pra tua carreira, essa personagem. E um tempo depois, você perdeu 55 quilos, foi isso? Sim. E eu queria também entender como foi pra você entender se foi um desejo realmente seu ou se... Porque a gente vive num padrão, numa sociedade que impõe ali esse padrão de beleza inalcançável, né? É exaustivo pra todas nós mulheres. Então, em que momento foi um desejo realmente seu de perder esses 55 quilos ou se você realmente seguiu essa pressão, né? Se foi atingida por essa pressão da sociedade? Olha, Giovana é um divisor de águas na minha vida. Essa série Sessão de Terapia foi um marco e por muitos motivos, tá? Um deles é porque quando eu recebi esse convite, que foi um convite do Selton Mello, pra fazer o teste pro personagem... Ai, que chique, gente, convite do Selton Mello. Quem é que recebe o convite do Selton Mello? Isso foi em 2020, né? Então a gente tava ali no auge da pandemia. E aí eu recebi um e-mail de uma produtora de elenco falando, Luana, a gente tem uma série e tal, que eu não posso te falar muito sobre essa série, mas o que eu posso te dizer é que esse diretor, ele já te conhece. E o engraçado é porque eu conhecia o Selton, a gente nunca tinha trabalhado juntos, mas na verdade eu sou amiga do pai do Selton, seu Dalton, que era o nosso contador desse espetáculo que eu fiz de Dona Flor e Seus Dois Maridos. Então, pra todas as cidades do Brasil que a gente viajou com essa peça, seu Dalton ia junto. Era ele que pagava lá, botava nosso envelope com o nosso dinheiro lá de cachê. Então, era muito amiga do pai dele. E aí, quando eu fiz o teste, minha avó já estava doente, porque ela teve um câncer. E aí, mas eu falei pra ela, porque ela tinha trabalhado com o Selton, ela amava Selton. Eles fizeram uma novela juntos, Força de um Desejo. E eu falei pra ela, vó, fui convidada pra fazer uma série, nananã. Quando eu fui aprovada, ela já tinha falecido. Então ela sabia que eu tinha feito teste. Quando eu fui aprovada, fazia uma semana que ela tinha falecido. E aí eu lembro que nessa chamada de vídeo com o Selton, né, ele falando, me dando boas-vindas pra entrar pra série, etc. Ele falou muito sobre a minha avó. E no meu primeiro dia de gravação, quando a gente terminou de gravar, ele fez uma coisa maravilhosa. Imagina, todo mundo de máscara, face shield, macacão. Porque era auge de pandemia, a gente filmou ali em outubro e novembro de 2020, e aí ele fez com que o estúdio inteiro me aplaudisse, dizendo que estavam ali assistindo uma passagem de bastão, que era de Chica Xavier para Luana Xavier. Mas enfim, Giovana, essa personagem que tinha questões com a obesidade, e ela já tinha feito uma cirurgia bariátrica, então já tinha feito a redução de estômago, e no período da pandemia, ela engordou novamente. Então ela chega no consultório do analista, né, do Caio, personagem vivido pelo Selton Mello, para conseguir uma autorização, que ele desse um laudo para que ela fizesse uma nova cirurgia bariátrica. Porque isso existe, não é comum, mas existe, né, as pessoas fazerem uma segunda cirurgia bariátrica, quando engordam novamente. Só que nesse período, eu
não queria nem tocar no assunto cirurgia bariátrica. Eu era uma mulher com obesidade, eu entendia que aquilo era uma doença e que eu precisava tratar da minha saúde de alguma forma. Eu estava hipertensa, pré-diabética, com gordura no fígado, eu entendia isso, só que na minha cabeça eu tinha um pensamento muito errado, era que cirurgia bariátrica era coisa de gente fracassada, era quem não conseguiu emagrecer de outra forma. E a partir da personagem eu comecei a estudar sobre o assunto, eu fui pesquisar sobre cirurgia bariátrica. Então por isso que eu digo que é um divisor de águas, não só na minha maturidade artística, né, porque é uma personagem muito densa, mas também porque a partir dali eu comecei a pensar e refletir sobre a possibilidade de fazer cirurgia bariátrica. Comecei a estudar sobre o assunto. Mais pra frente, aí em 2023 foi quando eu fiz a cirurgia e não tive nenhum impulso com relação à questão estética. E ao mesmo tempo eu defendo que as pessoas podem querer mudar por uma questão estética, sim, e tá tudo bem. Ninguém é obrigado assim, eu só quero emagrecer por conta da minha saúde. Não, se você quer, se olhar no espelho e você acha que você vai se encontrar mais bonita se você estiver mais magra, tá tudo bem. O que a gente não pode é querer fazer isso pelo outro. Quando a gente faz isso pela gente, isso é fundamental. Então eu entendi que no meu caso, o mais importante era a minha saúde. E quando eu comecei a entender que o meu peso estava atrapalhando o meu trabalho, eu sou uma pessoa que valoriza muito o meu trabalho, ali foi o divisor de tipo, Luana, você precisa mudar alguma coisa. Porque eu fui fazer um espetáculo em Salvador, e aí, só que era um espetáculo gravado, né? Quando eu assisti, eu falei, caramba, eu não consigo me mover direito no palco. Por conta do meu peso, e eu transpirando muito. Eu falei, isso não tá legal. E aí decidi fazer a cirurgia bariátrica, foi uma mudança gigante na minha vida. A parte estética foi uma consequência. E o que as pessoas dizem muito pra mim hoje, que eu fico muito feliz, que é assim, Luana, você tá mais iluminada ainda. E eu não tô iluminada porque eu perdi peso. Eu tô iluminada porque eu me coloquei em primeiro lugar. E isso pra mim foi a melhor atitude. E eu entendi que o grande barato dessa cirurgia tinha sido eu me enxergar como minha própria prioridade. E eu bati esse martelo porque eu fui convidada, quando eu já estava com a data marcada da cirurgia, eu fiz no dia 5 de agosto de 2023, eu já estava com a data marcada da cirurgia, eu fui convidada para apresentar um programa que era um reality show, para encontrar vozes, né, cantoras pelas comunidades do Rio de Janeiro. Isso para mim era sensacional. Uau, que projeto. Projetaço. Quando me convidaram, eu falei assim, mas quais são as datas? A gente vai gravar de agosto a setembro. Falei, eu tenho uma cirurgia para fazer. Luana, não tem como você botar essa cirurgia para frente? Eu falei, não tem. Porque eu sabia que se eu adiasse, eu ia acabar desistindo. Então, uma vez que estava marcado, eu falei, agora eu vou em frente. E aí eu lembro que eu até falei pra produtora assim, não me fala quanto é o cachê, não. Porque, gente, eu sou ser humano. Vai dizer que é um cachezão, eu vou falar. Então eu vou largar a cirurgia pra lá. Nem me fala, não. Então nem me fala. Então, eu digo que pra mim o mais importante foi o fato de eu ter me colocado em primeiro lugar. E aí, quando eu já tava com a cirurgia marcada, foi quando eu conheci o Felipe, meu namorado, né? A gente namora há pouco tempo, mas a gente já fica bastante. E aí, eu lembro que quando eu contei pra ele que eu ia fazer a cirurgia, faltava 15 dias, eu ainda não tinha contado nada, faltava 15 dias pra fazer a cirurgia, ele me fez uma pergunta, eu acho que foi aí que eu me apaixonei, que ele fez assim, essa sua decisão foi de dentro pra fora ou de fora pra dentro? Falei, foi de dentro pra fora. Ele falou, então não tem nada de errado. Vai em frente que vai dar tudo certo. E foi realmente o que aconteceu. Arrasou. Aí você gamou. Aí esse é meu. Exatamente. Lu, você é de uma luz, de uma energia incrível. Assim que a gente se encontrou aqui na porta do Diário do Nordeste, eu falei assim, uau, que mulher. Obrigada por ter vindo, você é por ter compartilhado maravilhosa. tanto comigo. Assim, eu costumo dizer que todo podcast é um pouco desafiador. Eu já estive do outro lado. Então, assim, é mexer em muitas feridas muitas vezes, é também lembrar lindas conquistas, lindas memórias. E eu costumo dizer que é renascer de novo, um pouquinho que seja. Sim. Então, que bom, eu espero que você saia com esse sorrisão aí que você tá, com o olho brilhando, que ela tá brilhando. Reforço o convite pro pessoal te assistir. E é isso, obrigada demais por ter dito sim aqui pro nosso podcast. Tô muito feliz, eu acho que você enriqueceu aqui o nosso debate e a nossa força, a nossa vontade de construir um mundo melhor para as mulheres. Antes de tudo, antes de eu fazer esse convite novamente, eu preciso te agradecer. Que mulher incrível é você. A sua beleza física é só um detalhe de quem você é, porque você tem uma beleza interior maravilhosa. Fez uma pesquisa incrível sobre mim. Tô muito feliz. Que papo bacana que a gente teve aqui. Ai, que bom, tô tão feliz. Que assim, realmente isso, eu faço com muito, muito compromisso, assim, não vou chegar sem saber, de fato, um pouco da história dela. E que bom. Fiquei feliz de verdade. Valeu a pena vir de manhã pra poder
poder gravar, porque artista de teatro, principalmente, então, não quer acordar cedo, eu falei, né, vamos gente? marcar aqui assim, umas 9 horas aí. Eu disse, não, gente, artista, a galera vai até mais tarde, Exatamente. tudo, né? Enfim, desculpa aí, a pessoa que tá do outro lado. Mas então, galera, pequeno manual antirracista, com texto e direção do Aldre Anunciação, baseado no livro da Djamila Ribeiro, com Luana Xavier no palco, vivendo a professora Bel. A gente ainda tem 4 apresentações na Caixa Cultural Fortaleza, então de quinta a domingo, e os ingressos estão disponíveis, vocês podem olhar lá na página da própria Caixa Cultural, ou então olharem no meu Instagram, @luaxavier. Espero vocês lá. Convite feito. Maravilhosa, obrigada. Bom Obrigada. espetáculo. O texto tá na ponta da língua agora. Tá, totalmente. Depois de o quê? Uns 2, 3 anos, tá na ponta da língua, ainda bem. Então estarei lá aplaudindo, vou lá te dar um beijo. Obrigada. E obrigada também você por ter nos acompanhado. Não esquece, tá, de compartilhar esse episódio para muita gente, curtir os nossos conteúdos. Até uma próxima. Esse foi mais um episódio do podcast A Vida é Delas. Cheiro!